Oi, povo bonito, tudo bem? Bem-vindo ao canal da Pet. Aqui a gente fala sobre mudanças, comportamentos e tudo relacionado à viagem e transporte do pet. Mas a gente vai falar que quando a ausência do tutor impacta significativamente no comportamento e no bem-estar do pet. Essa situação ela é muito comum e bem séria e se chama ansiedade de separação. Ela é muito comumente vista nos cachorros, principalmente. Mas para quem não me conhece, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Ju Stephanie, veterinária e fundadora da Pet Friendly Turismo. E vamos conversar sobre esse assunto de ansiedade de separação. A ansiedade de separação é um estado de angústia intensa sentido pelo pet e principalmente quando ele percebe um afastamento do tutor. Seja um afastamento físico ali, realmente temporário, porque o tutor se ausenta naquela situação, ou às vezes a gente consegue ver em casos muito extremos quando o tutor simplesmente está em outro cômodo com o pet começa a ficar desorientado. E vários sintomas que o pet apresenta, ele acaba deixando o tutor muitas vezes furioso e sem saber o que fazer com aquela situação. Por quê? Normalmente o pet começa a se automutilar, ou ele começa a destruir objetos, ou também começa a fazer as necessidades fora do lugar ali. E também, outro ponto bem importante, que também é um sintoma, é quando tem uivos, latidos e choros incessantes na ausência desse tutor. E por que a ansiedade de separação acontece? A maioria dos fatores comuns para acontecer a ansiedade de separação são a falta de estímulo de socialização com outros pets e outras pessoas, mudanças repentinas de hábitos. Então vamos pensar, na pandemia, quando aconteceu, os tutores eles estavam acostumados a trabalhar fora de casa e aí todo mundo foi obrigado a passar um tempo sempre dentro de casa, direto ali com aquele pet. Então, aquele pet se acostuma com aquela presença constante do tutor e aí agora que a gente já não tá mais na pandemia, a rotina mudou novamente, o tutor precisa passar horas fora de casa, por exemplo. Então, essa mudança de rotina, às vezes, pode impactar na ansiedade de separação. Outro fator, por exemplo, é quando a gente adota o pet muito tardiamente. Então, ele está acostumado com uma família, vai para outra família. Ou ele está acostumado num abrigo, e aí ele vem para dentro de casa, recebe todo aquele amor, todo aquele carinho. Então, a separação com aquela pessoa, que ele criou um vínculo afetivo ali muito grande, também pode causar a ansiedade de separação. Um outro fator é falta de exercício e desgaste físico ali daquele animal. Então o animal acaba ficando sem ter o que fazer e ele acaba tendo afetivamente um vínculo muito forte com esse tutor, porque é só na hora que esse tutor está que ele vai ter que brincar, que ele vai ter estímulos mentais. Então, essa falta também de exercício, de estímulos mentais, também podem causar a ansiedade de separação. Às vezes também a falta de limites para o pet, que o próprio tutor também não sabe ali como dar o limite, ou colocar o pet como um humano, né? Isso pode sim também causar ansiedade de separação. E a gente vê também muito comumente, por exemplo, se morre um membro da família, que o pet era mais apegado ali, eles podem começar a demonstrar os sintomas também de ansiedade de separação. E tem aqueles pets que têm um comportamento um pouco mais diferenciado e mais difícil ali de ser controlado. E esses também podem sofrer a ansiedade de separação. Então, como que a gente identifica quando o seu pet sofre a ansiedade de separação? Como eu falei, nos períodos em que ele está sozinho, ele uiva, ele late, você começa a receber reclamação dos vizinhos, isso é mais comum do que a gente gostaria. Quando o pet sabe onde fazer as necessidades, mas quando você chega ou quando você sai, ele faz nos lugares errados. Quando ele começa a destruir os brinquedinhos, ou não só os brinquedinhos, mas às vezes os objetos de casa mesmo, quando ele tá sozinho, isso também é um sinal. E também quando você percebe que começa a ter uma ansiedade do pet
Momentos antes de você sair. É muito engraçado porque os pets, eles percebem a nossa rotina muito mais do que a gente. Então você consegue ver claramente, ou melhor, ele consegue identificar claramente quando a gente vai sair. Quando a gente vai sair para trabalhar ou quando a gente vai sair para passear com eles. Por exemplo, se eu coloco o meu tênis de caminhada, as minhas cachorras começam a ficar super ansiosas porque elas sabem que eu vou sair junto com elas. Mas quando eu saio todos os dias para trabalhar, elas não têm problemas com ansiedade de separação. Mas o comportamento delas agitado é completamente diferente quando eu vou para trabalhar. Então a agitação de felicidade quando eu vou passear com elas é diferente da agitação, por exemplo, quando eu vou trabalhar. Então elas percebem que elas ficam mais cabisbaixas e tudo mais. Então essa ansiedade muito grande quando o tutor vai sair realmente sem o pet, que ele sabe que vai sair sem ele, é uma ansiedade assim, que ele começa a tremer, ele começa a latir sem parar, ele começa a salivar, enfim, ele começa a realmente entrar num estado de agitação totalmente atípico daquela vida normal e totalmente negativo para a saúde dele. Então, esses pequenos sintomas já significa que ele vai estar tendo ali, ou pode estar tendo, uma ansiedade de separação. Uma coisa muito comum também na ansiedade de separação são os pets não se alimentarem por dias, por exemplo, se o tutor viaja e ele fica na casa de alguém, ou alguém vai cuidar dele ali na casa dele mesmo. Ele simplesmente para de comer. Não comer quando o tutor está ausente, por exemplo, durante o dia, e comer nas horas, né, que o tutor chega e tudo mais, isso é normal. Então não adianta pegar um sintoma aqui que o pet apresenta e achar que seu pet está com ansiedade de separação. Então são vários desses sintomas totalmente juntos. Então você não vê o pet, por exemplo, as minhas, de novo, a Tatá, a Bela e a Estela. Elas só comem quando tem alguém junto com elas, mas não necessariamente precisa ser eu. Então, quando eu chego ou quando eu saio, né, elas comem antes de eu sair e depois quando eu chego. Mas não necessariamente elas só comem quando eu estou presente. Então, elas estão acostumadas com a minha mãe, com o meu irmão, com a Marilza, que trabalha lá em casa, com os meus amigos. Então, com qualquer pessoa, qualquer companhia, elas vão se alimentar. A questão é quando o pet fica muito tempo sem alimentação e só come com aquele tutor específico. E o que a gente deve fazer quando a gente percebe que o nosso cão está ou pode estar sofrendo de ansiedade de separação? Primeiro de tudo é procurar um veterinário, principalmente comportalista, porque ele vai ser específico ali para ver o comportamento do animal. Porque a ansiedade de separação, ela não é um problema biológico, ela é um problema de comportamento. Outras pessoas que podem ajudar muito são os profissionais de comportamento, que são os adestradores. É um ótimo profissional porque ele é especializado no comportamento do pet. Porém, ele também consegue auxiliar ao tutor as mudanças no comportamento e na rotina do tutor que vão interferir no comportamento do pet. Não existe um remédio específico para a ansiedade de separação. Na verdade, a ansiedade de separação, ela é resolvida através de mudanças de rotina e de comportamento. E aí é que tá. Não adianta só mudar o comportamento ou a rotina do pet, porque o tutor, ele influencia 100% no comportamento do pet. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque quando o pet está com ansiedade de separação, não é só um problema do pet, é um problema específico naquele sistema, dentro daquela casa onde ele se encontra. E aí, dentro da casa, são as pessoas que também convivem com o pet. Então, a ansiedade de separação, ela só é resolvida através de uma mudança de comportamento do tutor, das pessoas que convivem ali com o pet, e assim vai conseguir mudar ou alterar o comportamento do pet. Não tem como cuidar da ansiedade de separação do pet sem mudar o comportamento do tutor. A ansiedade de separação, ela não deve ser reconhecida como um comportamento positivo que o pet está sentindo falta desse tutor. O pet não está num comportamento adequado e muito menos se sentindo bem com essa situação. Não é uma demonstração de carinho, e sim uma demonstração que a saúde dele está realmente sendo atingida com o comportamento e com a rotina daquela casa. A gente tem que pensar que o tutor influencia 100% no comportamento do pet. E quando o pet começa a demonstrar sinais ou comportamentos que não estão de acordo com aquilo que ele deve fazer, por exemplo, a necessidade no lugar certo, comer
ou destruir os objetos. Isso não é um comportamento normal de pet. O cachorro, ele não fica feliz em fazer as necessidades no lugar errado. Pelo contrário, ele sabe que aquilo ali está sendo errado, mas é incontrolável para chamar uma atenção do tutor, não positivamente, falando, olha, eu senti sua falta, mas sim, tutor, por favor, me ajude a superar isso, porque eu estou em sofrimento. E, como eu falei anteriormente, o comportamento do tutor, ele é 100% relacionado ao comportamento do pet. Então, para se tratar a ansiedade de separação, não existe outra forma além de não mudando o comportamento e a rotina das pessoas que convivem com aquele pet. Precisa ter paciência, resiliência, muito amor envolvido, porque o pet não consegue fazer essa transformação de comportamento sozinho. Ele precisa dos profissionais especializados em comportamento, mas principalmente do acolhimento e da persistência do tutor. Tanto com o pet, mas principalmente em conseguir identificar e realizar as alterações de comportamento no próprio tutor para o seu pet se sentir melhor e ter uma vida muito mais confortável. Não se esqueçam, ansiedade de separação não é um reflexo positivo ou uma demonstração positiva de carinho, de saudade ou de falta. Isso não é o bem-estar do pet. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele tem um tema um pouquinho mais específico, mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse tema, desse assunto, se vocês convivem com um pet que pode ter ansiedade de separação, o que isso causa para vocês e principalmente como que vocês agiram ou o que vocês buscaram de alternativas para fazer esse pet ter uma vida e um comportamento muito mais adequado e mais feliz. Estou esperando o comentário de vocês. Não esquece de deixar o joinha, que ajuda muito a gente aqui no canal. E é isso, eu espero vocês na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau. Tá bom desse? Vamos pro outro?